Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Bom, voltando aqui com a nossa série de introdução aos erros de princípio da filosofia marxista, agora vamos falar sobre algumas das críticas que Marx faz à religião. Alguém já me disse, ironicamente, na verdade, isso não deixa de ser verdadeiro, que o marxismo nem é uma filosofia, de tão tosco e absurdo que é. Eu não posso deixar de aceitar essa ideia realmente. Mas vamos lá. Bom, Marx elabora uma crítica à religião que a prova dos fatos sempre se mostra errada. Veja bem, vamos agora analisar bem de perto essas questões para ver quais são seus erros teóricos, analisando os três conceitos ao redor dos quais ela se articula, essa ideia dele, que é o da projeção, o do ópio e do reflexo. Bom, em primeiro lugar, a projeção. Antes de tudo, para Marx, a religião nasce por um processo de projeção, no sentido de que o homem tenderia a atribuir um ser fantástico e celeste às melhores qualidades que estão nele, mas das quais se sente defraudado por uma sociedade injusta e exploradora. Deus seria, portanto, nesse caso, a imagem do homem alienado de si mesmo. Então, o que dizer dessa hipótese? Podemos, antes de tudo, admitir que em todo o nosso conhecimento, e em particular em nosso conhecimento das outras pessoas, está sempre presente um aspecto subjetivo. Quando queremos conhecer a personalidade de alguém, vejam bem, o fazemos interpretando seu comportamento à luz da nossa personalidade, de nossa experiência anterior, ou seja, procurando identificar-nos com essa pessoa. Fazendo isso, é inevitável que se projete no futuro algo de nós mesmos. Isto não implica, contanto, que os nossos juízos sobre os outros sejam totalmente subjetivos, ou que sejam puras projeções de nós mesmos. Do mesmo modo, não se pode excluir que também no conhecimento de Deus intervém o processo de projeção, especialmente quando se trata de representá-lo com imagens concretas que falem à nossa fantasia e ao nosso coração. Isto, todavia, não significa que esse conhecimento seja fruto de pura projeção. Ele tem, sem dúvida, outras raízes. Como veremos mais adiante, em outros vídeos do Logos aqui, Auditubes, vamos demonstrar que o homem que busca uma explicação do porquê da existência do universo e por que ele aparece ser dirigido por uma entidade, por uma ordem racional, chega a afirmar que deve existir um ser absoluto, infinito e inteligente que esteja na sua origem. Este processo pertence à esfera da razão discursiva, não à fantasia e da projeção psicológica. Por outra parte, todo o argumento de Feuerbach, do qual Marx depende, em favor de uma construção de Deus por via de projeção, apoia-se no fato de que Deus é concebido como uma pessoa, isso é, dotado de todas as melhores qualidades da pessoa humana. Quase um antropomorfismo ali, da filosofia que Marx elabora ali, segundo Feuerbach. Mas sabemos também que há religiões, como por exemplo o taoísmo e o brahmanismo, que não representam a Deus como pessoa. E somente este fato seria o bastante para desmentir Feuerbach e Marx. Agora vamos ao segundo ponto, que é o ópio do povo. O segundo conceito, que é esse aqui, ao qual Marx recorre para explicar a religião, é o ópio do povo. A religião seria uma droga espiritual com o objetivo de consolar, necessária em vista das injustiças da sociedade classista. A este respeito podemos fazer duas observações. A primeira é que nossos sofrimentos, frustrações e alienações não dependem só da exploração econômica e da opressão social, concorda? Mas de muitos outros fatores, pelo que se a religião fosse um ópio, não dependeria exclusivamente da sociedade classista, nem estaria destinada a desaparecer com ela. As forças da natureza, por exemplo, não se podem subjugar totalmente, como Marx acreditava com ingênua presunção. Terremotos temporais, aluviões, tsunamis,
tudo isso foge ao nosso domínio. E mesmo onde esse domínio é realizável, ele tem as suas consequências negativas. Basta pensar no problema ecológico, né, presente em todos os países industrializados. Existem ainda as doenças, as mortes, dois males insuprimíveis, que não dão toda a medida da nossa precariedade. Marx nunca enfrentou o problema teórico da morte, né? E nem se mostrou muito sensível perante ela, mesmo quando esta bateu à porta da sua família. Isso, no entanto, não elimina o problema, que é de primeira importância, como nós vemos aqui. Existem, enfim, outras fontes de frustração e de dor, também elas independentes da situação econômica e social. São as limitações, frequentemente muito pesadas, que nascem de nosso caráter, das dificuldades que encontramos em aceitar o caráter dos outros. São as dores causadas pela vida afetiva, a falta de afetos, um afeto não correspondido, o traído, né? Um conflito de afetos, várias coisas. Enfim, são as desilusões perante os sonhos não realizados e as derrotas sofridas. Enfim, há todo um exterior que a psicologia moderna revelou e que o pensamento marxista não considera, nem abrange, nem abarca. Ainda que a religião fosse um fator de consolação, suas raízes se estendiam bem além do campo econômico-social. Ela não seria somente a consciência do mundo de cabeça para baixo, não seria só o gemido do oprimido, o sentimento de um mundo sem coração e ao mesmo tempo o espírito de uma condição destituída de espiritualidade. Ela não seria, portanto, mais o ópio do povo no sentido de Marx. A segunda observação é que, mesmo admitindo-se que a religião possa nascer de uma necessidade de conforto, não significa que deva fundar-se nessa necessidade. Como já vimos, né, eu já demonstrei em artigos no site do Logos, de fato procede também de outras exigências e que existem religiões que não oferecem a promessa de um além feliz. Além do mais, nada prova que aquilo que serve de conforto, por isso mesmo, deva ser ilusório. Nesse caso, também a ideia de progresso, bem como de uma sociedade melhor no amanhã, deveria ser ilusória, pois também ela é motivo de conforto. Enfim, por que os membros de classes possuidoras de bens deveriam ser religiosos? Às vezes, até o heroísmo da santidade, se a religião fosse só um conforto para aqueles que não estão bem de vida socialmente. Para se explicar o fato religioso, é necessário, pois, colocar-se sobre um terreno bem mais sólido do que o oferecido pela teoria do ópio do povo. O terceiro ponto que vamos abarcar agora é o do reflexo. Esse terceiro conceito ao qual Marx recorre para explicar a existência da religião é o do reflexo. A religião seria reflexo na mente das pessoas da situação de servilismo em que vivem na sociedade classista. Isto porque ela humilha e torna as pessoas escravas, do mesmo modo que o capital as humilha e as escraviza. O cristão, ao invés, está convencido de que a fé exalta a sua dignidade, fazendo dele um filho de Deus, uma criatura pelo qual a segunda pessoa da Trindade se encarnou e da qual o Espírito Santo veio morar. Por que então a religião deveria ser o reflexo interior de uma situação humilhante e alienante? Pensem bem. Na verdade, Marx nem sequer leva em consideração a dignidade proveniente da fé cristã, porque de partida a considera ilusória e inconsistente. Ser filho de Deus, irmão de Cristo e templo do Espírito Santo é para ele ser filho de nada, irmão de ninguém e templo de nada, porque Deus não existe. Ou seja, é mais do que uma tremenda incongruência, incoerência e uma tremenda insanidade uma pessoa se dizer, no caso dos católicos, um adepto da teologia da libertação. É um tremendo erro, uma tremenda ignorância. É totalmente incompatível. Não existe compatibilidade mínima entre alguma teoria marxista e a fé cristã, né? Nós vemos então, e nós vamos sempre demonstrar isso, que é uma incompatibilidade abissal, né? É muito profunda. E, portanto, nós vemos que esses apedeutas, né? esses pseudo, né? Religiosos, como aquele tal Padre Beto de Bauru, Frei Beto, Leonardo Boff, essas figurinhas, né?
carimbadas popinhas aí, né, dos jovens desinformados que gostam de alguma coisa que tem essa tez vermelha anticristã, né? Nós sempre vemos que essas pessoas são iludidas, né? Porque é totalmente coerente qualquer ideia marxista e a fé cristã. Então aqui nós vemos que, supondo já que Deus não existe, não é recorrendo à ideia de projeção, de ópio e de reflexo que se pode provar a sua não existência. Concluindo, a impressão geral que fica da crítica marxista à religião é que ela é conduzida de modo muito superficial. Isso não é de se admirar, né? Nós vemos muitos outros críticos, como por exemplo o ateísmo militante, o humanismo secular, que tem críticas extremamente simplistas, genéricas, fracas, né? Tão profundas como Pires, a fé cristã. E o marxismo, no caso, não distingue entre religião e religião, não faz um estudo comparado das mesmas, não aprofunda nem sequer o cristianismo, que no entanto é o primeiro alvo de toda crítica. Tudo nos leva a crer que a religião não é levada com muita seriedade e que por isso a sua crítica não é aprofundada. Parece, enfim, que Marx critica o que desconhece, e isto sem o mínimo senso de respeito, certo como está, a priori, de que se trata de uma realidade negativa. Pode-se, portanto, fazer-lhe a crítica que Pascal fazia aos inimigos da religião de seu tempo. Antes de combatê-la, ao menos aprendam a conhecer a religião que combatem.